Deus abençoe os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio da graça de Deus estarmos juntos mais uma vez nesta programação, no lendo, meditando e orando na palavra de Deus. O alimento que nós precisamos é a palavra de Deus. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você fica fraco, você sabia? Assim como no natural, quando você não se alimenta direito, ou então às vezes você se alimenta, mas não é daqueles alimentos que têm os nutrientes fortes, os nutrientes bons que você precisa, e você fica comendo besteira daqui, besteira dali. O que acontece? Seu organismo fica fraco e você adoece, seu sistema imunológico ele enfraquece e você fica doente, até um resfriado te derruba. Mas quando você se alimenta corretamente, come alimentos bons, saudáveis, então a sua imunidade ela aumenta e você fica resistente a vírus, você fica resistente a doenças. E assim também é no espiritual. Quando você se alimenta do alimento correto da palavra, do alimento forte, do alimento revelado, que é essa mensagem de Deus, esta mensagem que Deus tem enviado através do seu profeta William Myron Branham, quando você se alimenta deste alimento, então você fica forte, você fica nutrido quanto qualquer doença espiritual, qualquer doença que venha tentar atacar a sua alma, você está protegido, você está selado pelo Espírito Santo, porque você se alimentou da fonte espiritual correta que te protegeu, que te guardou e vai te levar para a glória eterna, para o arrebatamento. E meus irmãos, nós vamos continuar a meditação aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1. Que maravilha! Começamos algumas programações atrás e agora vamos encerrar aqui o capítulo 1 da carta aos Romanos. Nós vamos ler a partir do verso 28 até o verso 32, que diz assim: E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Senhor Jesus, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Abençoa-nos agora, Senhor, com a Tua revelação, a qual o Senhor tem dado ao Teu servo profeta William Myron Branham, para, Senhor, revelar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Sem esta visão da águia, nós não poderíamos, Senhor, estar aqui falando, porque não é o conhecimento natural, não é a sabedoria do homem, não é a obra do homem que conta, mas o que conta, Senhor Jesus, é aquilo que o Senhor fez por nós e ainda faz. Pedimos a Tua unção e a Tua direção, no nome precioso e amado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos aqui, nesta passagem, o que o pecado causa ao homem, as consequências do pecado. Nós vimos na última programação que Deus abandonou eles a um sentimento perverso. Deus os abandonou
porque eles não reconheceram a Deus. O homem estava apenas olhando para si mesmo, estava ele sendo um Deus, ele se fazendo um Deus e estava ignorando a Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eles estavam adorando a criatura ao invés do Criador. E isto foi a pior mentira que Satanás contou para Eva. Ele foi lá e disse para Eva que ela seria como Deus, que ela teria tudo para ela, que ela seria toda poderosa, que não importava o que ela fizesse, não teria consequência. Mas aquilo teve consequência sim. Aquilo entrou a idolatria, e da idolatria foi para a imoralidade. Nós vimos isso na programação passada. E eles trocaram Deus, trocaram a verdade de Deus pela mentira e abandonaram inteiramente a verdade. E sabe qual que era a mentira? Nós vimos isso. A mentira é a ideia de que o ser humano é o seu próprio Deus, que deve adorar e servir a si mesmo, seus próprios desejos, suas próprias vontades e não ao Criador. Foi a mentira que Satanás usou para levar Eva a pecar. Sereis como deuses. Satanás sempre quis para si a adoração. É isso mesmo, ele sempre quer trazer para ele a adoração. E como ele faz isso? Fazendo com que o homem se torne o seu próprio Deus. E o homem sendo o seu próprio Deus, então ele não tem consequência, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode agir da maneira que ele quiser, passar por cima das leis, que não importa. E o resultado de tudo isso foi o quê? Qual foi o resultado? E aí nós vemos o resultado agora. Olha só a lista que Paulo nos dá do que acontece quando um homem se afasta de Deus, se entrega ao pecado. Olha que lista! E Deus os entregou a um sentimento perverso, a uma disposição, a uma inclinação para o mal. Quando você se afasta do caminho de Deus, você fica com uma inclinação para o mal. Irmãos, só tem duas coisas: ou Deus ou o diabo, ou o certo ou o errado. Você não tem como ficar em cima do muro. E quando eles fizeram isso, quando eles rejeitaram a Deus, sabe o que Deus fez? Olha só que Paulo fala: Deus os entregou a um sentimento perverso, a uma disposição para o mal, a uma inclinação para as coisas da carne. E aí Paulo vem listando quais são essas coisas. Fazerem coisas que não convêm. Quando você sai do caminho de Deus, você faz coisas que não convêm. Paulo chegou a dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou contido pelo Espírito Santo. Eu só faço aquilo que agrada ao Espírito Santo. Eu não vou fazer nada que não agrade a Deus. O verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo, ele quer agradar ao seu Senhor. Ele não quer apenas um Deus de fantasia, ele não quer só um Deus feito por mãos de homens, bezerros de ouros, estátuas de deuses feitos pelos homens, mas o verdadeiro adorador, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele quer fazer as coisas que agradam a Deus. É isso que ele quer fazer. Ele não quer de forma alguma fazer coisas que não convêm, mesmo às vezes sendo lícito, mas convém fazer aquilo, convém aquela postura. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso quando você entra na centralidade da palavra. E por eles rejeitarem isso, eles foram jogados nesse estado de coisas que não convêm, cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia. Paulo cita 24 transgressões, depois você conta aí. São 24 transgressões que Paulo cita aqui, que o homem foi lançado, foi jogado. E não foi só nessa época aqui não, viu? Até hoje o homem está jogado nisso. Por quê? Porque eles estavam com uma disposição mental reprovável.
porque eles tinham rejeitado a presença de Deus nos seus entendimentos. Eles preferiram mais o seu conhecimento do que o conhecimento de Deus. Aí eles se rebelaram. Quando o homem se afasta de Deus, quando o homem volta para si mesmo, ele se rebela. Ele fica um rebelde. Ele se levanta contra. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa deixa a presença de Deus é ela se rebelar contra as coisas de Deus. Ela passa a questionar a religião, ela passa a questionar a doutrina, ela passa a questionar ao pastor, ela passa a questionar os pais. Pode observar, quando ela sai da presença de Deus, ela se rebela. Por quê? Porque aí ela passa a ser seu próprio Deus. E aí ela começa a descer. Ele começa a trocar a glória de Deus. Então começou conhecendo a Deus, mas acabou recusando o conhecimento de Deus no seu coração. Começou com as coisas mais exaltadas da criatura de Deus, a imagem de Deus, o homem a imagem de Deus, mas quando se afasta de Deus, ele termina mais baixo do que os animais. Mais baixo do que os animais. Oh, meu Deus, que Deus tenha misericórdia, que nós possamos nunca sair da presença de Deus, desta presença revelada de Deus, porque quando o homem sai desta presença revelada de Deus, ele se encontra então no fundo do poço. Mas quão maravilhoso é quando você está na presença de Deus e você quer fazer aquilo que agrada a Deus. A sua alma encontra uma doçura, a sua alma encontra uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que o homem não pode compreender, uma paz que o homem não consegue saber. Por isso, irmãos, nunca saiam da presença de Deus. E o profeta, na mensagem Sem Dinheiro e Sem Preço, no parágrafo 61 em diante, ele diz assim: e quão maior é o buraco em que o pecado te lançou? Quem pode alguma vez te retirar do buraco do pecado? Quando o homem se afasta da presença de Deus, ele cai neste buraco de pecado, nessas 24 coisas que atingem a sua alma. Porém, o profeta pergunta: quem pode alguma vez te tirar do buraco do pecado? Te tirar desta condição? Porém, Deus te tira do buraco do pecado sem dinheiro e sem preço, quando não havia ninguém que pudesse te tirar. Se você não pagar caro para ser puxado pelo guincho, você ficará no buraco. Você tem que ter dinheiro ou você fica no buraco. Mas o pior buraco que você já entrou é aquele onde o diabo te coloca, o buraco do pecado da incredulidade. Mas Deus te tirará lá deste buraco sem dinheiro, sem custo, e você mesmo estando no buraco, simplesmente na lama do pecado e sem mesmo chamá-lo. Oh, meu Deus, esta condição caída. Quando Deus encontra o homem, não é o homem indo atrás de Deus, não é o homem, irmão, é Deus fazendo a chamada, é Deus clamando no coração, é Deus puxando o homem do buraco do pecado. Quão grato nós devemos ser. Eu leio esses parágrafos, eu fico emocionado, porque quão grato eu sou, Senhor, pelo Senhor ter me puxado do buraco do pecado, quando eu não te procurava. Quando eu não te procurava, o Senhor me procurou. Quando eu não te considerava, o Senhor me considerou. Quando eu não te amava, o Senhor me amou. Quando eu não via nada, o Senhor estendeu a graça para mim. Obrigado, Senhor, por me tirar do buraco do pecado. Quando Deus te encontra no buraco do pecado e te ouve chamando por Ele, Ele manda uma corrente que foi enrolada no Calvário, o amor de Deus. O amor de Deus é essa corrente que engancha em seu coração, e Ele coloca o Espírito Santo ali, e isto começa a puxar, e isto não te custa nada, e mesmo você estando no buraco, porque não podemos pagar isso dos nossos próprios bolsos,
mas Jesus pagou isso lá na cruz do Calvário. Lá na cruz, Ele lançou essa corrente de amor para enrolar nos nossos corações. E essa corrente do amor nos puxa até o dia do arrebatamento, até o dia quando nós terminarmos a nossa carreira aqui, meus irmãos. Quão isto é profundo! Deus vem e engancha no seu coração e te puxa dali. Quando você não o considerava, quando você estava no buraco, mas Deus estendeu a mão para mim, para você. Quão maravilhoso é pensarmos juntos sobre isso. Você considerou esta graça de Deus? Você não quer considerar hoje essa graça de Deus no seu coração? De você não estar mais no buraco do pecado? Que Deus te tirou, você comete enganos, você falha, mas tem um detalhe, você não está mais no buraco do pecado. Por quê? Porque a graça te alcançou. Você pode dizer comigo nesta manhã: obrigado, Senhor Jesus Cristo, por me tirar do buraco do pecado, com a tua corrente de amor que se enroscou no meu coração. E ó Deus, como eu amo a mensagem da cruz, porque, Senhor, através desta mensagem da cruz, o Senhor me carrega até hoje, até aqui. Quem me sustentou, meus irmãos? Quem te sustentou? Quem nos sustenta é a corrente do amor de Deus. Se apega a esta corrente, segura nesta corrente, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas fique firmado nessa corrente, aconteça o que acontecer, não rejeite o conhecimento de Deus, não vá atrás de tonterias, não vá atrás de fantasia, de ídolos, mas firme-se na palavra de Deus, firme-se na mensagem do profeta, que é a revelação da hora para os nossos dias. E não se esqueça, nós estamos pendurados pela corrente do amor de Deus. E esta corrente foi lançada lá do Calvário. Lá do Calvário, Deus lançou esta corrente sem dinheiro e sem preço. E aí você não vai entrar neste caminho dos nécios, dos infiéis, dos sem afeição natural, dos irreconciliáveis, sem misericórdia, porque abandonou a Deus. Quando você rejeita o conhecimento de Deus, esse conhecimento não é conhecimento da Bíblia, não é conhecimento intelectual, é a revelação de Deus. Quando você rejeita a revelação de Deus para o dia, quando você rejeita a revelação da hora, então você é abandonado por Deus. E aí você tem essas 24 coisas sobre você. Mas nós que conhecemos esta mensagem da cruz, nós seguramos nesta corrente de amor e vamos segurando nela até o dia que Deus nos dá um puxão para o arrebatamento. E não importa onde estejamos, seja vivos, seja mortos, nós nos encontraremos com o Senhor. Deus te abençoe com esta corrente do amor. Senhor Jesus Cristo, como é bom, Pai, podermos estar enroscados nesta corrente do amor. Como é bom, Senhor Jesus, nos envolvermos com isso. Cura o enfermo, ajuda o necessitado, dá força ao cansado, Senhor. E se alguém ainda, ó Pai, não está enroscado nesta corrente do amor, que o Senhor possa agora laçá-lo, Senhor, e que ele possa se envolver com isso e ser cheio do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Fiquem com Deus e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Amém.